Então vamos lá para a nossa aula de português. Nós já estamos na apostila do terceiro bimestre. Abram, por favor, a apostila de vocês na página 21, que ela diz o seguinte: palavras que indicam ações. Hoje nós vamos começar a aprender um pouquinho sobre verbos. Nós vamos entender que tipo de palavra é essa. Nós já aprendemos sobre adjetivo, que são palavras que dão qualidade, defeito ou uma característica, né? Então, por exemplo, se eu vou falar dessa garrafa, é uma característica dela, ela é transparente, ela é pequena. Então, eu estou dando qualidades, defeito ou uma característica. Nós aprendemos também sobre substantivos, que são palavras que dão nome para tudo. Tudo o que tem um nome é um substantivo. Então, garrafa, celular, apostila, unha, Bárbara, menina, mulher, cabelo, tudo o que tem nome é um substantivo. E eles eram divididos em substantivo próprio e substantivo comum, né? Próprio, por exemplo, Bárbara, eu estou falando somente da Bárbara, pode ser qualquer Bárbara do mundo, mas estou falando somente das pessoas chamadas Bárbara. Agora, se eu falo mulher, menina, eu posso estar falando de qualquer mulher, de qualquer menina do mundo, ok? Então, próprio é Bárbara, comum é mulher, tá? E hoje nós vamos começar a aprender um pouquinho sobre verbos. A Pro falou essas duas para vocês relembrarem, né? Substantivo e adjetivo. Hoje nós vamos começar a aprender um pouquinho sobre verbos, né? Fiquem calmos que nós vamos, durante o bimestre, nós vamos falar várias vezes sobre isso, mas agora é uma introdução, é um comecinho sobre esse assunto. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Diz o seguinte: no truque de mágica que você aprendeu, a cada instrução há uma palavra indicando a ação que deve ser realizada. Veja alguma delas. Pegue, corte, dobre, coloque, levante. Ele está dando ordens aí, né? Pegue, corte, ele está dando ordens, ele está indicando, ele está mandando, ele está orientando o que você deve fazer. Aí olha ali na número 1. O que essas palavras indicam no texto? O buraco mágico. Acabei de falar. Elas estão indicando o quê? Instruções, ordens, passos a ser seguidos. Você coloca aí da forma que você quiser. Então, ele está mostrando o que a pessoa que está lendo aquela mágica, ela deve fazer naquele momento, ok? Então, você coloca lá, indica ações, ou indica ordens, ou indica instruções do que deve ser feito, ok? Ali embaixo, eu quero que vocês grifem isso que eu vou ler agora para vocês, que é a explicação do que é um verbo. Acompanhe a leitura comigo. Você sabia que essas palavras se chamam verbos? Os verbos são palavras que indicam ação. Por exemplo, pular, correr, ou então estado. Quando eu falo estado aqui, não estou falando do estado de São Paulo, o estado de Minas, o estado do Rio de Janeiro. Não estou falando do estado de países, né? Estado de uma localização do mapa. Eu estou falando do estado físico, de como a pessoa está. Por exemplo, o meu estado emocional é abalado. Então, eu estou falando desse tipo de estado. Então, olha lá. Estado. Por exemplo, estar, ser. Aí ali no estado pode entrar chorar, rir, tá? Aí ele coloca ali. Ou um fenômeno, fenômeno da natureza, tá? Que é chover, nevar, garoar, ventar, tudo isso é verbo, é um estado da natureza. Então, verbo ou é uma ação, é algo que você faz, ou é um estado, que é o estado como você está, o estado físico ou mental que você está, ou fenômeno da natureza, tá? Que é alguma coisa que acontece na natureza, como eu falei, nevar, chover, trovejar, são coisas que acontecem na natureza. Aí ele continua ali. No caso dos verbos destacados, todos indicam uma ação, o ato de fazer alguma coisa. Os verbos se apresentam de diferentes modos. Isso quando vocês forem ficando mais velhos, vocês vão ver que os verbos, eles podem estar no passado, no presente, no futuro. Eles vão se adaptando conforme você vai falar uma frase, o verbo ele vai se adaptando, ele vai, a gente chama de conjugando, né? Ele é conjugado dependendo
de como você vai falar a sua frase, ok? Aí ali na 2 ele fala o seguinte: agora releia as instruções para a construção do foguete na página 16 e indique os verbos apresentados no passo 1, 2 e 3. Então, quando você vai lá na sua página 16, vou voltar aqui a minha, ele fala para você assim, ó, você vai olhar no como montar. Nos materiais não vai ter nenhum verbo. No como montar, a primeira coisa que ele fala para você é o seguinte: tire o rótulo. Ele já está te dando uma ordem. Ele está mandando você fazer o quê? Tirar o rótulo da garrafa. Então, isso já é um verbo. Tire, ok? Aí ele continua lá. O rótulo da garrafa, cole, também é um verbo, porque ele está mandando, ele está dando uma ordem, ele está dando uma orientação para você o quê? Colar. Então, cole no fundo dela as duas metades do rolo ou potinhos virados para baixo. Aí no passo 2, olha lá o que ele já começa falando para você. Desenhe. Ele está dando outra ordem, né? Desenhe. Ele está pedindo para que você faça um desenho. Então, você já anotou. Tire, cole, desenhe. Aí ele continua lá. Duas pequenas asas no papelão e recorte. Olha lá. Recorte. Ele está mandando você fazer o quê? Recortar. Aí lá no passo 3. Cole. Ele acabou de falar lá cole, mas eu já coloquei cole, então não precisa colocar de novo, né? Então, cole com fita adesiva ou cola branca as asas nas laterais da garrafa. Então, ele pede para você anotar aí os passos que você vê, os verbos, né? Que você vê no passo 1, 2 e 3. Então, você vai anotar lá: tire, cole, desenhe e recorte. Foram os 4 verbos que tem aí nesses 3 passos. São 4 verbos porque está indicando uma ordem, uma orientação, um pedido que ele está te fazendo. Quando ele fala ação, é algo que você vai fazer, né? Você vai ter que... uma ação não é de filme de ação, de luta. A ação é de você se movimentar, de você ter que fazer alguma coisa. Então, por exemplo, tire, né? Então, eu vou ter que o quê? Tirar aquilo, vou ter que puxar. Então, a ação vai ser nesse sentido. Pode ser que nesse primeiro momento isso seja um pouco confuso na cabeça de vocês, mas logo, logo vocês vão compreendendo, porque vocês vão juntando com outras coisas que vocês vão aprendendo, tá bom? Vamos lá para número 3. Releia o passo 4 dessa instrução. Diz o seguinte: agora já está quase pronto o seu foguete. É só colorir do jeito que você quiser. Ele fala ali: você acha que os verbos destacados indicam uma ação? Você acha que está e é indicam uma ação? Você acha que quando eu falo assim, o seu foguete está quase pronto, você acha que isso é uma ação, né? E aí ele fala ali, é só colorir. Você acha que o também está indicando uma ação? A gente já vai descobrir isso já, tá bom? Então vamos lá. Virem, por favor, para a página 22, que diz o seguinte: observe as ilustrações e escreva as ações que as pessoas estão praticando. Siga o exemplo. Então, a primeira criança ali, ela está fazendo o quê? Ela está dormindo, né? Então, qual é a ação que ela está praticando? A ação de dormir. Então, tá ali escrito. A senhora, ela está lendo. Então, ela está praticando a ação de ler. Então, você vai colocar ali, ler. Aí, o menino ali, ele está praticando a ação do quê? Né? Ele está o quê? Ele está comendo. Ele está praticando a ação de comer. Então, você vai colocar lá, ler, comer. Aí, ali os de baixo, você vai tentar fazer sozinho. O menino ali, ele está praticando a ação do quê? Ele está correndo. Então, você vai adaptar o correndo ali. A outra ali, ela está bebendo. E o último ali, elas estão o quê? Conversando. Então, você vai adaptar para a ação. Então, por exemplo, ela está lendo, a senhora, ela está fazendo o ato, ela está praticando a ação de ler. Ali o segundo lá, o terceiro menino, desculpa, ele está comendo, ele está praticando a ação de comer, ok? Então, presta atenção como que vocês vão mudar. Claro que se você não conseguir, você não entender, sempre que você precisar, você me manda uma mensagem que eu vou te ajudando, tá bom? Vamos lá para 6.
Complete as frases com os verbos presentes no quadro a seguir. Então, tem ali, leu, ri, comeu, divertirá, brincam, procura, explique, viajará, cante e saiu. Então, lá a letra A, Rogério, com atenção às instruções para montar o brinquedo. O Rogério o quê? Leu. O Rogério não riu, o Rogério não comeu, o Rogério não divertirá, o Rogério não brinca, o Rogério não procura, o Rogério não explique, o Rogério não viajará, o Rogério não cante, o Rogério não saiu. O Rogério leu com atenção as instruções para montar o brinquedo. E é assim que você vai fazer as demais ali, ok? Só tem uma para cada questão ali, tá? E vai sobrar palavras que você não vai utilizar, então não vai repetir, ok? Então vamos ali embaixo na 7. Anote a seguir os verbos que não foram utilizados na atividade 6. E em dupla, crie no caderno frases em que elas possam ser empregadas. Então, você ali em cima na 6, você vai usar 1, 2, 3, 4, 5 palavras. E ali você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 10 palavras, você vai usar 5. E as outras 5 que sobrar, você vai usar nesse exercício 7, ok? Então, eu vou pegar ali uma das palavras que vai sobrar. Então, por exemplo, ri. Ri não vai ser usada no exercício 6. Então, você vai ter que fazer uma frase com a palavra ri. Como que você vai fazer uma frase? Eu ri do meu amigo. Ele não ri à toa. Você ri por tudo. Então, tô dando vários exemplos de frases aí que você pode fazer com ri, ok? Aí você vai ver quais são as outras palavras que sobram e vai fazer uma frase com cada uma delas no seu caderno. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver, mas será que essa frase faz sentido? Será que isso tá certo? Você me manda mensagem que eu te ajudo, tá bom? Não precisem ficar desesperado e agoniado, porque vocês não estão sozinhos. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Vamos, por favor, para a página 23, onde vocês vão acompanhar a leitura comigo. Abram aí na 23. Ela diz o seguinte: você já brincou de amarelinha, sapata, jogo de academia ou avião? Todos esses nomes representam a mesma brincadeira. Leia o texto a seguir e aprenda mais sobre esse jogo tão popular entre as crianças. Ontem eu falei para vocês, por exemplo, mandioca, né? A gente fala mandioca aqui em São Paulo e em alguns lugares do Brasil fala macaxeira, né? Então, uma mesma coisa, ela pode ter uma variação de nomes, né? Então, aqui a gente conhece como amarelinha, mas em alguns lugares é chamado de sapata, outros jogo de academia e outros de avião. Então, para a mesma coisa, amarelinha, tem lá na escola, lá no parque, tem a amarelinha perto do portão. Para essa mesma brincadeira, ela tem vários nomes, né? Não significa que são brincadeiras diferentes. Então, vamos lá, acompanhe a leitura com bastante atenção comigo. Brincadeira por um pedaço de chão. A amarelinha é uma brincadeira que só precisa de um pequeno pedaço de chão para começar. Mas muitas crianças sofrem por falta de chão. Isso porque, hoje em dia, ou ele está ocupado com muitas coisas ou não pode ser riscado. E a brincadeira acaba não acontecendo. Mas a sabedoria infantil é grande. De norte a sul do país, é possível encontrar meninos e meninas de joelhos no asfalto ou na terra, rabiscando cuidadosamente uma vastidão de possibilidades dessa brincadeira, que tem nome diferente dependendo da região. Se você de São Paulo convidar uma criança do Amazonas para pular a amarelinha, ela dirá que não conhece a brincadeira. Mas é só começar a riscar o chão que ela dirá: ah, pular macaca. Já em Pernambuco, elas chamam de jogo de academia. No Rio Grande do Sul, sapata. Em Alagoas, avião. É assim que o Brasil coleciona nomes diferentes para uma mesma brincadeira. E não é só o nome que varia.
as regras, o desenho, o caco de atirar, a quantidade de participantes, a época da brincadeira, tudo isso muda de região para região. No Amapá, por exemplo, as crianças não usam um caco ou uma pedrinha. Elas jogam com uma trouxinha feita de sacolinha plástica e recheada de areia ou terra. Em Minas Gerais, a criança inventou uma modalidade bem difícil. É preciso empurrar a pedrinha com os pés, seguindo todo o trajeto do jogo, sem errar. No fundo mesmo, o bacana é ver que, independente das diferenças, todos gostam da mesma coisa: riscar um desenho e sair pulando dentro dele, ok? Vamos lá para a página 24, por favor, que diz o seguinte: de acordo com o texto, a brincadeira da amarelinha, ela tem o quê? Ela exige um grande número de materiais para ser realizada. Você precisa de tabuleiro, dado, várias coisas para que aconteça essa brincadeira? Ou só precisa de um pequeno pedaço de chão para começar? Você vai marcar a alternativa correta. Número 2. Por que uma criança do Amazonas dirá uma criança de São Paulo que não conhece a brincadeira de pular amarelinha? Por quê? Porque ela conhece por outro nome, né? Porque ela acha que não sabe brincar daquilo porque ela não reconhece o nome, né? Que nem se eu falar para alguém, vamos comer uma mandioca. A pessoa vai olhar e falar, mas que mandioca? Aí você fala assim, é uma macaxeira. Aí ela sabe o que é, ela associa, ela lembra no cérebro dela e ela fala, ah tá, vamos. É a mesma coisa que a brincadeira. Lembra que eu falei para vocês que o nosso cérebro ele é uma grande máquina? Então, tudo que você já viu fica armazenado ali. Aquilo que você não viu, você não conhece, o seu cérebro não identifica, né? Então, por exemplo, quando a criança de São Paulo fala, vamos pular amarelinha, a do Amazonas vai falar assim, mas o que é isso? Eu não sei brincar. Então, quando é falado a palavra que eles conhecem, ou quando começa a desenhar os riscos no chão, a criança vai reconhecer. Então, ele pergunta lá, o porquê a criança vai falar que não conhece? Porque ela conhece por um nome diferente, ok? Porque ela não conhece a brincadeira pelo nome de amarelinha. Você escolhe aí como você responde. Na 3. De acordo com o texto, pinte os estados do Brasil destacados com a cor dos seus nomes, que a brincadeira recebe em cada um deles. Então, lá no Amazonas, é conhecido como amarelinha, como pular macaca, como jogo de academia, como sapata ou como avião. Lá no Amazonas é conhecido como pular macaca, então eu vou pintar o estado do Amazonas de amarelo. Mas e se eu não lembrar? Você volta um pouquinho minha aula, escuta eu lendo o texto de novo, então você lê o texto e vai achando os nomes que estão bem seguidinhos ali, ok? Então, Amazonas é conhecido como pular macaca, você vai pintar de amarelo, ok? Vamos para a página 25, que é a nossa última de hoje, que diz o seguinte lá na número 4. Além do nome, o que mais varia nesse jogo de região para região? O que mais que varia? O que mais que vai mudando de uma região para outra, além do nome? As regras, né? O objeto que é usado para jogar nos números. Então, você pode colocar aí as regras, o objeto que é jogado nos números. Você pode colocar o número de participantes, ok? Na 5. Segundo o texto, onde se pratica uma modalidade do jogo de amarelinha difícil. Por que ele é considerado difícil? Lá no texto ele fala que em Minas Gerais eles inventaram uma modalidade difícil aonde a criança tem que pegar a pedrinha e ir chutando ela com o pé, né, pelos números, sem errar, sem desequilibrar e sem chutar essa pedrinha para fora. Então ele pede para você colocar lá, em que lugar do Brasil, né, é considerado uma modalidade difícil? Então você coloca lá, Minas Gerais, ok? E aí ele fala assim, por que é considerado difícil? Porque tem que empurrar a pedrinha com o pé. Então, além de pular nos números, tem que empurrar a pedrinha lá com o pé. Então, você coloca lá, Minas Gerais, porque tem que empurrar a pedrinha com o pé. Aí, ele no número 6. Reúna-se com um colega, não tem como, né? Conversem sobre o jogo da amarelinha. Como ele se chama em sua região? Aqui em São Paulo, a gente chama de amarelinha, mas se você conhecer outro nome, às vezes pai, a mãe, o vó, o vô, conhece por um outro nome, né? Você pode colocar aí.
E aí ele fala assim: onde vocês brincam? Quais são as regras? Com a ajuda do colega e do professor, registre a resposta nas linhas a seguir. Então você vai colocar o nome que você conhece, a brincadeira da amarelinha. Se for amarelinha, você escreve amarelinha. Aí ele diz lá onde vocês brincam. Se brinca na rua, se brinca na escola, você coloca lá. Quais são as regras? Se a regra, se for a amarelinha normal que a gente conhece, quais são as regras? Jogar ali uma pedrinha, um chinelo, o que você quiser pôr, no número e pular os outros números sem encostar, né? Sem pisar no número que tá com a pedrinha. Jogar a pedrinha no número e pular sem desequilibrar, sem pisar na linha. E você escolhe como você vai colocar as regras ali. E aí ele fala ali para você, com a ajuda do professor, registre a resposta a seguir. Acabei de ajudar vocês. Lembrando sempre que vocês ponham com as palavras de vocês, com a forma como vocês escrevem. Eu explico aqui, às vezes eu ajudo nas respostas, mas você não é parar o vídeo, ouvir, escrever exatamente como a prof fala, né? Cada um tem o seu jeitinho de fazer. Então façam com bastante atenção. Nós começamos a dar uma introduçãozinha em verbo. Logo, logo nós vamos falar mais disso, vai ficar mais fácil para vocês. Se você não entender a atividade lá da página 22, que tem que ir mudando lá as palavrinhas, vai me mandando mensagem, eu tô o tempo inteiro disponível para vocês. Me manda mensagem que eu vou ajudando, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer ajuda que você precisar, me avisa. Um beijo!